E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje gravando mais um vídeo para vocês. Na verdade, é a continuação da última aula nossa, né, que eu falei sobre bactérias. Mas agora falta terminar a aula 10, que é bacterioses. Essa aula vai ser bem curtinha, tá? É bem de boa. Eu vou falar de quatro principais bacterioses e depois eu vou gravar um outro para começar a nossa apostila nova. Beleza? Então vamos lá, gente. Bom, eu coloquei aqui na frente a definição de bacteriose, né? São doenças causadas por bactérias. Nem precisava colocar isso, eu acho que fica meio óbvio para vocês, né? Então, bacteriose são doenças causadas por bactérias, assim como virose são doenças causadas por vírus. Protozoose são doenças causadas por protozoários e aí vai. Beleza? Bom, o que vocês precisam saber aqui? Nesse caso, nos casos das bacterioses, a principal forma, o principal meio de tratamento, aí sim é antibiótico, tá? Lembra que eu falei bastante na última aula? Falei sobre utilização de antibiótico por conta própria. Então muita gente às vezes está gripado e toma antibiótico. Está sentindo uma dorzinha, toma antibiótico. E muita gente ainda briga, cobra de médico que dê antibiótico. Gente, eu já vi casos disso mesmo. Os pais vão lá e brigam com o médico para o médico dar antibiótico para o filho, porque acha que só o antibiótico vai curar. E não é bem assim, né? Antibiótico vai tratar doenças específicas, principalmente aquelas relacionadas a bactérias. Então o que acontece normalmente? Como funciona a maior parte dos antibióticos? Eles vão acabar destruindo ali a parede celular ou a cápsula que existe nas bactérias e a partir disso o próprio corpo consegue combater e destruir essa bactéria. Tá? Eu falei para vocês na última aula que a grande dificuldade que o nosso corpo tem de combater algumas bactérias se dá devido àquela parede celular e muitas vezes a cápsula que fica em volta dessa bactéria. As células de defesa do nosso corpo não conseguem destruir essas estruturas, então não consegue destruir esse patógeno no nosso corpo. Tudo bem? Então muitos antibióticos funcionam assim, eles acabam atacando essas estruturas e facilita aí a ação do nosso sistema imunológico. Tá? Então aqui sim, gente, ó, nesse caso sim, o tratamento indicado é tratamento à base de antibióticos. Eu já falei bastante para vocês com relação à automedicação e aquela coisa de resistência das bactérias, né? Lembrando que tomar antibiótico não torna as bactérias resistentes. Lembra disso. Eu seleciono as bactérias que já nasceram resistentes por mutação, recombinação gênica e toda essa variabilidade genética que existe. Certo? Bom, a gente vai ver aqui 4 principais bacterioses. Existem inúmeras. A gente vai ver essas 4. Por quê? Porque 2 são muito comuns, principalmente hoje, estamos vivendo aí uma situação muito atípica e, inclusive, pessoas que têm problemas respiratórios estão mais propensas a desenvolver uma situação mais séria aí do Covid. Pessoas que desenvolvem tuberculose, por exemplo, são pessoas do grupo de risco. Pessoas que têm ou tiveram tuberculose recentemente são pessoas do grupo de risco. Por quê? Porque o pulmão ali, as estruturas estão um pouco afetadas, tá? Beleza? Então, gente, ó, tuberculose e hanseníase. Por que eu coloquei as duas juntos? Porque pelo seguinte, as duas, gente, elas são causadas por bactérias do mesmo gênero. Então, ó, nesses dois casos é do gênero Mycobacterium, certo? As duas bactérias do mesmo gênero, lembrando, não são a mesma bactéria, mesmo gênero. Lembra que eu falei para vocês? Gênero e espécie, né? Então Mycobacterium é o gênero, e aí duas espécies diferentes causam doenças diferentes, certo? Bom, então o que elas têm em comum? Principalmente a forma de transmissão. Ambas são transmitidas pelas vias respiratórias. Então vamos por aqui, ó. Transmissão pelas vias respiratórias. Ou vias aéreas também. As duas, tá? Mesmo essa aqui. A hanseníase eu vou pôr de novo, vou escrever de novo isso, mas é para vocês prestarem atenção nela. Por quê?
Hanseníase, quem conhece, quem já ouviu falar, sabe que tem a ver com a pele, os músculos. E o pessoal acha que a transmissão se dá simplesmente pelo toque, pelo contato. Não, a transmissão também se dá pelas vias aéreas. Então vou pôr de novo aqui, ó. Vou sair um pouquinho da câmera, mas vou por aqui. Transmissão pelas vias aéreas. Vou por aqui embaixo para caber mais. Aéreas também. Importante. Ok? Bom, pneumonia, desculpa, gente, tuberculose. Tuberculose é uma doença já amplamente conhecida, né? Já foi chamada como ali o mal do século, né? Tinham lá os artistas, os escritores que acabavam morrendo de tuberculose porque viviam na noite, dormiam ao relento em locais frios. Lógico, não é isso que faz pegar. Mas como as pessoas viviam na noite em um local frio, ao relento, tinha uma queda no sistema imunológico e se entrasse em contato com a bactéria, podia aí ser contaminado. Tá? Então, tuberculose sempre foi uma doença muito grave, ok? Existe tratamento, né? Mas mesmo assim é uma doença grave e ela vai afetar ali os pulmões. A gente vai falar de forma ampla, tá? Não precisa ficar se preocupando com um detalhezinho. Então, ela vai afetar ali os pulmões, tá? Já a hanseníase, que é uma doença causada por uma bactéria do mesmo gênero da tuberculose, a hanseníase, ela acaba afetando os tecidos, principalmente musculares, e a pele também. Então ela acaba gerando ali algumas lesões, tá? Como que faz o diagnóstico? A melhor forma de fazer o diagnóstico é realmente indo ao médico fazendo um exame, porque às vezes é muito assintomático. Mas os principais sintomas são, às vezes, vermelhidão ou manchas brancas na pele. E principalmente, né, talvez o sintoma mais clássico da hanseníase é a falta de sensibilidade em regiões. Então, às vezes, algumas regiões do corpo. Então, às vezes, vamos pôr aqui a mão. O cara começou a perceber que tem uma mancha na mão ali e ele percebe uma falta de sensibilidade nessa mancha, nessa região. Então, a melhor coisa a se fazer é ir ao médico para fazer um diagnóstico correto. Feito o diagnóstico, vai se inicializar o tratamento com antibióticos e aí o tratamento corre perfeitamente aí. Certo? Deixa eu vir para esse lado aqui. Desse lado, a gente vai falar de duas outras bacterioses, mas essas são bem importantes porque elas envolvem, né, elas entram no grupo das DSTs. E DST, gente, é muito importante, a gente tem que sempre falar. Então, quando a gente fala de DST, a gente está falando de doenças tanto causadas por bactérias, tanto causadas por vírus, e tem algumas até por protozoários, né? Mas nosso foco aqui agora é bactérias. Bom, gente, existem outras, claro que existem outras, mas essas duas, as mais famosas, entre aspas, aí. Sífilis e gonorreia, tá? Quando a gente fala de DST, a gente faz ali um grupo de DSTs, né? Então a gente acaba classificando principalmente as DSTs virais e as DSTs bacterianas. As DSTs virais, principalmente tem lá HIV, né, e herpes, entre outras, mas HIV e herpes. Das bacterianas a gente vai falar mais da sífilis e da gonorreia, ok? Então, sífilis, gente. Sífilis. A sífilis, ela tem algumas consequências. A pessoa que está contaminada vai apresentar ali, entre alguns casos, feridas na pele, principalmente nos órgãos genitais, mas pode ser em outras regiões do corpo. Então, essas feridas meio avermelhadas, ou manchas, né, meio avermelhadas, principalmente essas manchas que podem aparecer depois ao longo do corpo todo. Mas o grande problema da sífilis é que ao longo do tempo, e se ela não for tratada, ela pode causar problemas neurológicos, ela pode causar danos neurológicos na pessoa, tá? Danos neurológicos graves, certo? Então é uma doença que causa uma certa preocupação. Gente, sífilis tinha diminuído muito o número de casos no Brasil, muito, tá? Voltou a subir. Assim como, na verdade, assim como quase todas as DSTs voltaram a crescer no Brasil. E a explicação é basicamente uma só. Lógico, é tudo muito mais complexo, mas a explicação é uma só. Pararam de usar preservativo, né? Estão diminuindo o uso de preservativo, principalmente entre os jovens, certo?
Então vamos lá. A principal forma de transmissão, como eu disse para vocês, é via sexo, relação sexual, tá? Mas é possível aparecer por transfusão sanguínea, né? Hoje em dia já é muito mais difícil isso acontecer, porque cada remessa de sangue que você recebe tem ali um cuidado, uma análise específica, tá? Para você não pegar uma amostra contaminada. Mas já existiram casos de contaminação via transfusão sanguínea. E também um detalhezinho aqui é a transfusão vertical. E isso é importante a gente falar. Gente, transfusão vertical. Isso aqui, na verdade, é da mãe para o bebê. Tá? Então, por aqui, ó. Da mãe para o bebê. O feto, depende do estágio que está esse ser aí. Pode acontecer? Pode. Tá? Então, quando a mulher está grávida, está no período de gestação, ela precisa fazer vários exames, né, para saber o que ela tem e saber o que pode ser, o que pode passar, o que não pode passar para o bebê e como vão tratar isso. Né? Hoje é possível ter uma gestação, de certa forma, tranquila, mesmo tendo algumas enfermidades aí. A sífilis é uma delas. Ok? Então, como eu disse, resumindo aqui, os principais sintomas são essas manchas vermelhas na pele, algumas feridas na região genital, em menor caso, mas o grande problema é, em casos avançados, em estágios avançados da doença, essa doença pode causar danos neurológicos na pessoa. E por último aqui, gente, gonorreia. Gonorreia talvez seja até mais famosa aí. A gonorreia, ela tem alguns sintomas clássicos, certo? Principalmente isso aqui, ó. Corrimento. Principalmente corrimento. Ah, Luiz, mas corrimento é normal, né? Principalmente nas mulheres. Sim, com certeza. O tipo de corrimento aqui que é um pouco diferente. Esse corrimento é um corrimento purulento que a gente fala, né? Na verdade, falando de uma forma mais simples, é pus que sai pelos órgãos genitais, tá? Então, o principal sintoma de uma pessoa que está com gonorreia é esse, entre aspas, vazamento, esse escorrimento de pus das regiões genitais devido às lesões que ocorrem ali, certo? Então, coceira, inchaço, vermelhidão, mas o principal sintoma é esse escorrimento. Até lembro uma questão de um vestibular, não lembro qual que era, mas recente, que falava assim, um paciente de 20 e poucos anos chegou ao hospital com tal e tal sintoma. Disse que teve relação sexual desprotegida há cerca de 4, 5 dias e conta mais um resto de história lá e pergunta se você fosse o médico, né, ou o enfermeiro, qual seria um diagnóstico preliminar ali. Gente, só o fato do cara citar corrimento purulento, né, já dá indício que 95% de chance de ser gonorreia, certo? Então, esse é o principal sintoma. Você precisa se preocupar com os nomes específicos das bactérias? Não, gente. Eu nunca vi em vestibular que era assim, qual é o nome da bactéria que causa a sífilis? Nunca vi, de verdade. Tá? Então você precisa entender a ação dessas bactérias, os principais sintomas, tá? Precisa lembrar que o tratamento à base de antibióticos resolve a maior parte dos casos, certo? E saber diferenciar posteriormente essas bacterioses aqui, né, de outras viroses. Então o que pode aparecer para vocês em vestibular é o seguinte: o cara jogar lá 4, 5, 6 doenças e querer saber quais são causadas por vírus, quais são causadas por bactérias, quais são causadas por protozoários. Isso cai bastante. Então, eu recomendo que quando você for estudar essa parte, faça agrupamentos. Põe assim, bacterioses, coloca todas que você viu. Viroses, todas que você viu. Protozooses, todas que você viu. Certo? Então, essas 4 são as principais. E, mais uma vez, só para reforçar, essas 2 aqui são 2 DSTs bastante importantes para a gente. Beleza, gente? Então é isso. Se tiverem dúvidas, manda mensagem, entre em contato, que eu ajudo vocês. Resolvam os exercícios que aparecem aí na apostila de vocês, tá? Resolvam também os exercícios extras,
certo? Os exercícios do plural lá. Não se preocupem, o Luiz vai dar visto, não vai, gente, vocês não estão estudando para mim agora, né? Vocês estão estudando para vocês entenderem, para vocês fazerem vestibular. Apesar de tudo, uma hora ou outra vai ter um vestibular, vocês vão ter um ano letivo no ensino superior ano que vem, tá? Então, estudem, façam os exercícios aí, certo? Valeu, falou, até mais.